Oi, para quem não me conhece, eu sou a Gabi Pilege, do Jardineiro Fiel. Eu tô aqui a pedido do Iguatemi para a gente conversar um pouco sobre plantas. E esse primeiro vídeo eu escolhi falar sobre como cuidar e tratar as plantas de dentro de casa. É isso mesmo, manutenção básica, porque a gente está em quarentena, alguém tem que cuidar dessas plantas, então vamos aprender e dominar as técnicas de cuidar das suas plantas de dentro de casa. Todo mundo que está de quarentena não deve ter tido a ideia de falar, vou aproveitar esse período para sair correndo e comprar instrumentos de jardinagem. Imagino que não, porque nem eu tô com todos os meus apetrechos aqui em casa. Então, o meu desafio vai ser o seguinte, eu quero ensinar a esses cuidados básicos, limpeza e manutenção, uns utensílios básicos que a gente tem em casa, tipo tesoura comum, faca, suas próprias mãos, algumas coisas que a gente faz com a própria unha, de quebrar algumas plantinhas, tipo suculenta, desse jeito. É jardinagem básica mesmo pra gente começar do zero e a gente ter firmeza, sentir que a gente pode cuidar das plantas que estão sob o nosso domínio e sobre os nossos cuidados agora na quarentena, tá? É um pouco curioso esse período de quarentena para mim, porque eu tô realmente acostumada a levar a planta para casa dos meus clientes. Então eu ensino eles como a cuidar das suas plantas nas suas casas. Mas me deparei com uma seguinte situação. Tô eu com todas as plantas que eu tenho aqui, que não são poucas, e tô tendo que conviver com elas. Eu que vivo na rua, correndo, atarefada, atendendo mil clientes, fazendo 1000 vídeos, fazendo 1000 coisas. Então agora eu tenho que lidar com as minhas plantas e tentar tirar o melhor proveito desse momento que é estar no jardim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma corrida aqui na minha casa, pegar alguns vasos, imaginando o que cada um pode ter em casa, para ensinar como é que a gente faz a limpeza, manutenção e cuidados básicos dessas plantas. E aí, eu queria falar uma coisa sobre esse assunto. Aproveitar esse momento que a gente vai ter que cuidar das plantas e não ser um fardo que nem a gente vai fazer com lavar roupa, com lavar louça, que eu acho que nada disso nesse momento é um fardo. Mas as plantas, gente, eu vou falar assim para dois tipos de público, tá? Para as pessoas um pouquinho mais espiritualizadas, que e para as pessoas um pouquinho mais racionais. A gente vai ter que cuidar das plantas, não vai? Não vai ter jeito, que se a gente não cuidar delas, elas vão ficar mal nesse período de quarentena, não vai ter quem cuide. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Agora, a gente pode escolher fazer isso de duas formas. Ou eu faço isso, e aproveitando um nome que eu vou ensinar para vocês, que chama Garden Therapy, que é nada mais do que uma meditação ativa. Então, para quem não consegue, tô falando assim, em minha defesa, tá? Quem não consegue fazer meditação, tem dificuldade de sentar e ficar 10, 20 minutos parado, você fazer uma função que você tem que desempenhar, prestando muita atenção e colocando toda a sua atenção nessa atividade, quando você não pode prestar mais atenção em nada, porque é a primeira vez que você está fazendo, você está aprendendo e você tem que colocar efetivamente todo o seu carinho nessa atividade, isso é um tipo de terapia. É uma meditação ativa, por isso que eles chamam de Garden Therapy. Para os mais racionais, já que não tem tu, vai tu mesmo e vamos ter que cuidar dessas plantas, aproveita esse momento, aprende essas técnicas básicas de jardinagem e pega essa função para você. Aí não tem mais para ninguém, vai ficar craque de jardinagem básica. Eu já volto, vou colocar aqui nessa bancada improvisada que tá aqui atrás do meu sofá, que na verdade é meu aparador, e a gente já começa a falar de uma por uma como é que faz. Aqui um bom arsenal de plantas para conseguir explicar para vocês a teoria básica de como é que a gente faz uma manutenção caseira de plantas, tá? Bom, acho que ficou bom esse ângulo aqui que eu arrumei para conseguir filmar nesse meu aparador. O que eu peguei aqui pra gente? Uma faca, um garfo de cozinha mesmo, uma tesoura comum e uma tesoura de cozinha. Trouxe também uma jarra com água, porque eu sei que não é todo mundo que vai ter regador em casa. Então, para não ter desculpa, tá? Eu vou começar com uma suculenta, que eu acho que é uma plantinha que tá na moda e muita gente pode ter em casa. Vê só, essa suculenta, ela tá com várias folhazinhas secas, então eu preciso fazer uma bela limpeza.
E eu não preciso ter medo, eu vou com a mão mesmo puxando essas folhas, tá? Assim, ó. Ficou difícil, a gente usa a tesoura. E eu vou tentando fazer igual o meu professor de yoga e a minha professora falam. A gente tenta fazer sorrindo, que é para ver se a gente lembra que isso é uma atividade prazerosa, tá? Ó, ela tá limpinha. Vê que a minha suculenta eu coloquei uma forração de pedrisco, porque ela não gosta de umidade. Então normalmente eu coloco pedrisco para não deixar a água encostar nas folhas. Então ela tá ok, eu nem vou pôr água nela agora, porque ela não é disso que ela precisa. A suculenta não gosta de água, tá? Então a manutenção dela já tá feita. Vamos partir para a próxima. Bom, outra plantinha que é muito comum a gente ter em casa e que eu tenho aqui também é a jiboia. Ela é ótima para interiores, pra gente ter dentro de casa. Eu vou fazer uma limpeza geral nela aqui, tá? O que tiver fácil de fazer com a mão a gente faz, o que não tiver a gente faz com a tesoura, tá? Olha, eu tô falando de jiboia, mas eu queria que você imaginasse vários tipos de pendentes que são parecidas com a jiboia. Eu tenho aqui uma peperômia que eu vou mostrar pra vocês, eu tenho uma transdescância, vou mostrar pra vocês quais são parecidas que vocês podem fazer a mesma coisa. Se por acaso você tiver com vontade de já podar, ela tá muito comprida. A minha não tá muito, mas eu vou mostrar pra vocês perderem o medo de podar. Vamos imaginar que esse cacho tá comprido demais, eu não quero mais que ele cresça tanto, eu vou dar uma podada. Eu vou cortar, eu corto disfarçadamente, sempre próximo de algum lugar que tem uma folhinha para minha poda ficar escondida. Corto aqui, minha poda não aparece e eu restei com um galinho, que depois eu vou fazer um vídeo pra gente não jogar fora essas plantas, para contar tudo que eu posso fazer com o resto das podas que eu faço. Gente, a gente pode fazer outras mudas, eu posso fazer uns arranjos lindos em vasos de vidro, então não desperdiça. Você tem que podar sua planta e você tá com um galho saudável, guarda ele, tá? O que eu faço agora? Pego o meu garfo, vou dar uma afofada na terra aqui, porque ela tá bem compactada, para a superfície dela, pelo menos, conseguir absorver mais água. Vocês nem vão acreditar que eu acho que ela já tá agradecendo. A gente sente, não é que a gente conversa de gente louca, que eu tô conversando com a planta, não. Você sente que ela tá agradecendo, que alguém prestou atenção nela, fez uma limpezinha. E depois de bem afofadinha a terra, ó, uma boa rega. Ó, eu trouxe aqui mais duas plantas que a gente pode tratar da mesma maneira que eu tratei a minha jiboia. Eu tenho uma peperômia e tem uma outra muito parecida, a transdescância, tá vendo? Que ela fica toda pendente e aí ela começa a ficar pelada aqui em cima. Então vamos lá. Vou dar uma afofada nessa terra aqui em cima, que tá bem compactada também. Tem que tomar cuidado com a transdescância, que eu só tenho que afofar aonde não estiver plantada, porque senão a raiz dela é muito superficial, a gente desplanta a transdescância inteira. Vamos agora encarar essa peperômia, tá? Essa peperômia eu vou partir para uma poda radical nelas, para vocês não terem medo. Tá vendo que ela tá toda meio fraca, tem umas folhas que já estão meio furadas, algum inseto, ou uma lagarta, uma formiga, alguma coisa pegou. Mas eu tenho algumas folhas, olha aqui, que estão querendo sair novas e bem viçosas, bem bonitas. Então eu vou mandar ver uma poda para ver se eu consigo vir nova brotação desse jeito, tá? Então se você tiver uma planta que tiver desse jeito, eu vou dar um exemplo para você, tipo uma samambaia, rinda portuguesa, uma venca, que tá tristinha, tá com um monte de folha seca, não tenha medo. Faz uma poda mais radical nela, corta todos os galhos secos para você estimular vir novos brotos. A gente não consegue, de um galho que está totalmente seco, que
que nesse galho seco nasça novas folhas. Não tem como fazer isso. Por isso que eu tô ensinando desse jeito como é que a gente faz com essas plantas, tá? Vê se vocês conseguem ter uma noção. O que eu fiz? Eu diminuí todo o volume dessa planta. Ela estava com vários galhos, mas eles estavam todos meio feiosos. Todos. Então, no geral, eu dei uma podada. Eu vou afofar essa terra agora, que nem ensinei vocês. Vou molhar e a gente vai esperar a nova brotação sair. Já tem algumas brotaçõezinhas aqui e eu vou estimular a nova brotação com essa poda que eu fiz, tá? Então a gente tinha de um vaso que talvez você fosse levar ele pro lixo porque ele tivesse feio, e a gente tá recuperando porque ele pode vir a ficar bonito sim, e vai ficar. De novo, eu tô tirando o resultado da minha poda, vou deixar ele num canto que depois eu vou fazer alguma coisa com isso, tá? Essa é uma Ripsalis que eu até já tirei um pedaço pra vocês, porque senão não ia caber no vídeo. E eu queria mostrar pra vocês que é tão fácil de podar uma planta dessa. Essa é uma plantinha muito comum que a gente tem dentro de casa, que normalmente ela fica baixinha. A minha cresceu muito, eu vou ensinar como poda, é mais ou menos que nem cortar cabelo. E aí o corte é o seu gosto, você não precisa ter medo de cortar. Manda ver e vai fazendo um formatinho já pra ela, tá? Não corta todo mundo do mesmo tamanho, senão ela fica bem esquisita. Bom, meus cuidados estão prontos. No primeiro momento, você pode achar assim: nossa, Gabi, eu achei que as plantas estavam mais bonitas antes de você fazer essa manutenção do que agora. Mas é justamente por isso que tem várias plantas que acabam morrendo. Porque a gente tem medo de tocar, porque a gente acha que elas estão super bonitas daquele jeito. Não era o caso das minhas, elas estavam realmente precisando de poda, mas pensa nisso. Um jardim que a gente tem dentro de casa, a gente cultiva em vaso, e por isso as raízes ficam num ambiente contido. Então, mantenha isso em mente, porque você precisa sempre cuidar desse ambiente da planta. Como você faz isso? Fazendo essas 3 coisas que eu ensinei vocês hoje, nessa primeira aula, fazendo uma poda, fazendo a limpeza e afofando a terra, na verdade, verificando a terra para ver se ela está absorvendo água, para ver se ela está encharcando demais ou se ela está seca demais com uma erosão que não está conseguindo absorver água. Fechado? Esse foi o primeiro vídeo de jardinagem básica para te encorajar para você cuidar das plantas. Vem mais pela frente, tá bom? Até o próximo!